foi no dia 11 de novembro de 2023. Foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe essas imagens pra ninguém. Aliás, essa semana completou 8 meses. E eu quis fazer isso porque eu queria mostrar pra vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencie. Somos as mesmas, que passamos pelas mesmas coisas. No final do dia, só a gente mesmo sabe o que está acontecendo. Então hoje eu tô aqui para dizer para vocês o seguinte, para todas vocês: tenham a coragem de colocar na frente de vocês o escudo de guerreira. Você lembra desse caso curioso? Em 11 de novembro de 2023, a apresentadora Ana Hickman, juntamente com seu ex-marido Alexandre Correia, começaram a discutir por causa de bens, por causa de dinheiro, e essa discussão acabou se tornando em agressão, onde que Alexandre Correia empurrou abruptamente Ana Hickman dentro da parede da sua cozinha, de frente sua filha de 11 anos de idade, onde a criança presenciou esse caso absurdo. Inclusive, a Ana Hickman foi uma mãe poderosa, onde teve coragem de oferecer a denúncia, e agora saiu o resultado dessa denúncia. Alexandre Correia, ele foi condenado a mais de 1 ano de prisão pela violência doméstica que ele cometeu. E hoje, mãe, eu vou te dar um manual para você identificar se você está sofrendo alguma violência doméstica, alguma violência psicológica, ou até mesmo se é o momento de você denunciar isso na delegacia, para você não sofrer mais como muitas mães sofrem hoje no dia a dia. Então fica até o final do vídeo, porque esse manual vai transformar a sua vida, e principalmente para você sempre ficar um passo à frente do marido, para você nunca cometer esse erro que aconteceu com a Ana Hickman. Mas antes, eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado especialista em direito de família, especialmente ajudar pessoas a passarem por esse período de transição, de divórcio, de guarda ou divisão de bens, de maneira justa e tranquilo, porque a gente sabe que não é fácil esse período de transição. E se você sempre quer dicas novas, ou se você já viu alguma dica que fez sentido para você, e se inscreve no nosso canal para você sempre ficar atento e sempre ficar um passo à frente do seu marido ou do seu cônjuge, para você nunca ter prejuízo na separação. Tem muitas mães que atualmente ainda vivem naquele regime autoritário, antigo, que talvez seu pai, o seu avô viveu, onde às vezes sofre uma agressão física, outras vezes psicológica, e não sabe de fato se toma a decisão ou não toma a decisão de fazer uma denúncia. E esse fato que eu acabei de narrar da Ana Hickman foi um fato muito curioso. Por quê? Porque muitas mães que estão em estado de vulnerabilidade, elas não têm a coragem de tomar essa decisão. A Ana Hickman, ela foi uma mulher corajosa, foi uma mulher poderosa. Por quê? Porque a Ana Hickman é uma mulher hoje, uma figura pública. E pelo fato dela fazer essa denúncia, isso influencia totalmente na carreira dela. Em sites de fofoca, em sites... Mas ela deixou isso tudo de lado para prezar o principal bem que ela tem, que é o filho dela e a saúde mental dela. Por isso, mãe, hoje eu vou te dar um manual para você entender através de 2 dicas se você realmente deve fazer a denúncia igual a Ana Hickman ou se você deve continuar no seu relacionamento abusivo para você tomar a decisão. Realmente, mas se você deve fazer a denúncia e seguir em frente com relação a esse processo criminal, ou se você deve continuar sofrendo essas violências que você tem. Até porque a gente sabe que não é fácil você cuidar do filho, cuidar da família e ainda ter que escutar desaforo de homem. Então eu vou te passar o manual para você aplicar agora imediatamente. O primeiro ponto é você identificar no início do relacionamento se essa pessoa ela já traz alguns indícios, alguns sinais que ela é uma pessoa abusiva. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, principalmente quando a gente está naquele período do início do relacionamento, que é a paixão, a gente fecha os olhos para os defeitos que as pessoas apresentam. Porque sempre a gente tem aquela esperança, não, a pessoa vai mudar, ela vai melhorar, e eu tô aqui para te alertar que não existe mudança se não for no agora. E no relacionamento, o que impede a gente de ver isso? É a paixão. A paixão é um estado que seu corpo, ele não consegue às vezes identificar tanto a razão. Por isso que muitas pessoas nesse período da paixão tomam atitudes inconsequentes e até mesmo sem pensar. Porque, como eu disse, ela perde a razão e age totalmente pelo emocional. Mas eu quero explicar para você, mãe, não espere
esse relacionamento demorar dias, meses e anos para você conversar ou para você tomar uma atitude. Porque normalmente quanto mais tempo você deixa, mais essa pessoa ela vai abusar de você, mais ela vai conseguir fazer um mapa na sua cabeça de medo, de dúvida, porque quanto mais tempo ela tem com você, mais você vai ficar apegada, mais você vai ficar dependente e mais difícil vai ser tomar essa decisão. Então, se tiver indícios no início do relacionamento, tome a decisão imediatamente e converse. Esse diálogo, se for feito do início, vai ser possível a correção do marido. Porém, se você vier a deixar, parabéns! O seu nível de dificuldade no futuro vai ser muito mais difícil de sair do que no presente. Então sempre tenha atitude de não deixar e não sofrer por esses transtornos psicológicos. Outro ponto muito importante e o fundamental para você entender, que se realmente você vier a conversar e entender que a pessoa não tem mudança, ela escuta pelo ouvido e sai pelo outro, sabe o que você vai fazer? Você vai imediatamente procurar um advogado especialista e também fazer uma denúncia na delegacia da mulher, para você relatar na delegacia quais os tipos de abuso que você vem sofrendo, o que ele vem falando de maneira detalhada. Por quê? Porque na delegacia você pode ter uma medida protetiva antes do Ministério Público ingressar eventualmente com uma ação contra esse pai. Outro fator muito importante você entender é que no direito de família, hoje nós conseguimos pedir uma liminar para o juiz para afastar os corpos, ou seja, para a gente tirar esse casal de perto. Durante esse período de transição, o homem ele usa muito às vezes do psicológico e emocional da mulher para fazer chantagem, para forçar acordo. Então essa eventual distância entre os dois facilita no processo, principalmente a um eventual acordo ou uma decisão final e principalmente psicologicamente a mãe, porque eu acredito que é muito difícil uma mãe ficar durante 1, 2 anos esperando uma decisão judicial, mas sofrendo abuso, sofrendo agressão psicológica, porque além dela ter que ter esses cuidados com a criança, ela ainda tem que se preocupar com o que o marido vai fazer ou não. Por isso, mãe, sempre quando você sofreu algum abuso, você estiver passando por uma situação dessa, lembre do caso da Ana Hickman, com toda a audiência que ela tem, com toda a fama que ela tem dentro do Brasil, ela tomou a atitude de estar um passo à frente do Alexandre. E você que está passando por isso, uma sugestão que eu dou como advogado e até como ser humano, nunca aceite isso. Psicologicamente você vai sofrer, você pode vir ter danos que são difíceis de reverter psicologicamente por conta de uma má decisão no início. Então sempre aplique essas estratégias que eu te passei, analise se a pessoa é uma pessoa de boa índole ou não e tome a atitude igual a Ana Hickman fez para nunca mais você passar por uma situação dessa. E se você conhece alguma mãe que já passou por uma situação dessa de abuso, de ameaça, comenta aqui abaixo. Após 1 ano e meio separados, meu agressor ainda me faz passar constrangimentos. Convivo com várias sequelas e a minha saúde mental é totalmente comprometida. Ele me deu um tiro na cabeça. No hospital, ouvi de longe falando com os policiais, dizendo que foi um assalto. Escrevi o nome dele com o meu sangue. Hoje estou paraplégica, mas viva e cuidando dos meus filhos. Meu marido me agrediu e me desrespeitou na frente dos meus filhos, porque eu derramei a cerveja dele. Tenho receio de passar necessidades com os meus filhos, pois ele é quem sustenta a casa. Essas histórias são de mulheres reais, acolhidas pelo Instituto Maria da Penha. Diz que 190 para ligar para a Polícia Militar, 180 para denunciar ou pedir orientação e 153 para acionar a Guarda Civil Metropolitana. Em 2023, foram quase 260 mil novos casos de violência doméstica e eu fui uma delas.